Leciene Ferreira de Souza, é o nome completo da senhora, né? Senhora Leciene, a senhora conversou com a sua advogada antes desse momento aqui? Conversei. Tá. É importante a senhora informar isso para a gente, porque esse é o momento do seu interrogatório, tá? É um meio de prova para a gente entender o que aconteceu, mas também é um meio de defesa da senhora, tá? Então, a senhora precisa ter essa oportunidade de falar com ela, então já conversou com ela, já foi devidamente orientada, né? Eu preciso fazer algumas perguntas para a senhora, antes da gente entrar nos fatos propriamente ditos, tá? Ciene, quantos anos você tem? 35. 35? Você mora onde atualmente? Caboclos Pretos. Tá bom, querido? Isso. Qual a sua profissão, Leciane? Agora nada. A senhora não está fazendo nada? Está desempregada? Estou desempregada. E antes a senhora chegou a trabalhar com o quê? Eu trabalhava com bens na feira. A senhora é casada? Não, solteira. Solteira? Tem filhos? Não. Não. Até que série a senhora estudou? Segundo ano do ensino médio. Aqui em Brasília ou Não, na Bahia. na Bahia? Quando que a senhora veio para cá? Já tem 14 anos. Por que a senhora veio para cá? A minha família resolveu vir para cá para procurar um meio de vida melhor, entendeu? Entendi. A senhora já respondeu com outro processo além desse aqui? Já. Pelo quê? Calúnia. De Briga. De briga, alguma briga que a senhora se envolveu? Foi. A senhora chegou a ser presa? Não. Nem por esse processo, nem por outro. Não. Nunca foi presa. Senhora Liciane, a senhora tem ciência que hoje aqui a gente está trabalhando naquele processo que a senhora está sendo acusada pelo suposto crime de tentativa de homicídio contra a senhora Denise. A senhora tem ciência desse fato? Que a senhora está sendo acusada sobre isso aqui, né? Não estou dizendo que a senhora fez, nem não fez, eu só preciso que a senhora me diga que sabe do que a gente está tratando aqui hoje. A senhora sabe? Sei. Tá. E sobre esses fatos aqui, eu preciso dizer para a senhora que a senhora tem o direito constitucional ao silêncio. Tá? Então, a senhora pode aqui me dizer assim, olha, eu não vou responder nenhuma pergunta sobre esse fato. Tá? A senhora não é obrigada a responder, é um direito constitucional, essa Constituição assegura que o réu, né, a senhora é réu hoje no processo, fica em silêncio. Ou não, a senhora pode responder. Tá? A senhora precisa saber desse direito e esse silêncio não pode ser usado contra a senhora no processo. A senhora compreende isso? Compreendo. A senhora vai responder as perguntas? Vou. Vai. Tá certo. A senhora já disse que sabe sobre essa acusação, então eu vou começar a perguntar para a senhora. A senhora conhecia a Denisa, que foi a vítima, né, desse processo? A senhora conhecia a Denisa da onde e em que circunstâncias? Mas lá da feira, era presidente da feira. E a senhora trabalhava na feira? Sim, eu tinha a banca lá. A bancada da senhora, era do seu pai? Era minha, meu pai me deu. Eu te deu. E aí, você conhecia a Denisa de vista lá? Ela era presidente da feira? Você via lá o boss dela? Você via sempre. Sim. Tá. E nós estamos tratando aqui no fato que aconteceu no dia 27 de outubro de 2022, da questão da faca, né? Eu queria saber se antes desse dia a senhora já tinha tido algum desentendimento com a Denise. Não. Nunca brigaram? Nunca... Não, a gente discutia assim quando a gente se encontrava, às vezes. Por quê? Por que motivo vocês discutiam? Por motivo assim deles não quererem me dar, permitir que eu tirasse a taxa da feira, da banca do box. Tirar a taxa? Isso é a taxa do governo. É porque lá paga uma pequena taxa do governo para a pessoa usar o box. E como eles queriam, eles me perseguiam, ela mais o Diego, que era um gerente da administração, eles não permitiam que eu tirasse os boletos para me pagar. Para depois o DF legal vir lacrar a banca. Então a senhora tinha que pegar esses boletos para poder pagar a taxa. Não é que a senhora queria isenção da taxa, a senhora queria pagar a taxa. Pagar a taxa. E os boletos. E quem que tinha que imprimir esses boletos para a senhora? Era o Diego. O Diego. Isso. E ele era diretor da feira ou era da administração? Da administração, só que ele também mandava na feira. Mandava na feira. Ele é chefe da Denisa. Ele é chefe da Denise. Mas a Denise, ela era da administração ou ela era da feira? É da feira. Da associação. É da associação. Ela representava... Trabalho tudo junto, o pessoal da administração com a associação. A associação. E aí a senhora vira e mexe, então,
tinha algum desentendimento com ela por conta dessa taxa. Isso. Mas vocês chegaram a se agredir, Não, ameaçar? não. Era discussão por conta da taxa. É, discussão por conta da Da taxa. impressão do boleto da taxa, é isso? Isso. E aí, o que foi que aconteceu? Antes desse dia que a senhora soube que ia ter aquela fiscalização, né, digamos assim, da administração, né? Que a senhora soube que ia ter isso lá na feira para retomar a banca de alguém? Se a senhora chegou a ser notificada, a senhora teve conhecimento disso? Eu recebi a notificação da parte dela, entendeu? Falando que o pessoal passa do Buriti ia lá na feira e que ia lacrar algumas bancas. Tá, a senhora recebeu da parte dela porque ela foi entregar o papel, é isso? Foi. Porque ela era representante Isso. da feira. E ela entregou só para a senhora? E outras pessoas lá perderam banca também. Então, ela entregou essa notificação para a senhora e para outras pessoas. Isso. E aí, quando ela foi entregar essa notificação, vocês tiveram algum desentendimento? A gente discutiu nesse dia. Como é que foi isso? Conta pra gente. Foi uma discussão banal mesmo, assim, uma xingando a outra. Mas ela entregou e xingou a senhora? Como é que algum motivo Ela entregou avisando que ia ter essa... Que o pessoal do DF Legal ia comparecer lá na feira. E aí vocês discutiram. Sim. Porque a senhora, de alguma forma, ficou descontente com essa fiscalização? Se insurgiu? Falou alguma coisa para ela? Fiquei descontente por conta que minha banca era todo em dias. E era por conta que eles não permitiam que eu tirasse esse boleto, foi acumulando dívida. E aí a senhora imaginou que então seria retomada por conta dessa dívida. Isso. Aí a senhora discutiu com ela. O Discuti. que você falou para ela? Eu falei para ela. Eu falei para ela que ela estava enganada, que ela estava trabalhando errado, estava trabalhando certo. A senhora fez alguma ameaça para ela? Não. Só falou que ela estava trabalhando errado. Isso. A senhora acreditava que era ela responsável por aquela questão. Eu já sabia que era ela e o Diego. Tá. E aí, então, foi uma discussão verbal esse dia só. Foi verbal. Não teve ameaça, Não. discutiram, ela foi embora. Foi Aí, passado um tempo, quanto tempo mais ou menos, até o dia da facada? Foi mais ou menos 8 dias. 8 dias, que foi entrando a notificação e esse acontecido. Prazo. Tá. E aí, o que foi que aconteceu nesse dia? Nesse dia eu estava trabalhando lá na banca, aí o DF Legal chegou, falou que a banca estava em débito, mas não tinha nenhum débito. Foi isso que gerou lá que não deixava imprimir os boletos. Aí falou que ia lacrar a banca. Aí lacrou. Aí meu pai foi chamar o pessoal lá fora no caminhão para tirar as coisas. Aí, enquanto isso, eu avistei ela do outro lado, ela sorrindo. Aí aconteceu o que aconteceu. O que foi que aconteceu? Você precisa explicar, porque hoje você está sendo julgada, né? Eu até esqueci de explicar isso para você, se é que você ainda não sabe. A senhora já prestou um depoimento, né? Já participou de uma audiência aqui, mas hoje quem vai julgar a senhora são os jurados, e eles precisam entender direitinho o que aconteceu. Não sou eu que vou julgar a senhora, que vou absolver, entendeu? Eles precisam entender para fazer a votação no final. Então, conte tudo como aconteceu para que eles entendam. Aí a senhora, né, disse que aconteceu como aconteceu. Então, a senhora precisa dizer como foi que aconteceu. Depois que seu pai foi lá e foi tentar arrumar um caminhão, foi isso? Foi. Para colocar as mercadorias. E o DF Legal, é o pessoal do DF Legal? Foi lá? Mas foi legal. Foi. E aí, a senhora disse que viu a Denisa? Vi sorrindo, ela sorrindo com a dela. Sorriu para você. Não, estava rindo lá da situação. A senhora viu que ela estava rindo da situação. Isso. Tá. E aí? A senhora entendeu que ela estava rindo pelo fato da sua banca estar sendo lacrada. Tá. E aí? Aí esse dia eu estava chupando a laranja, estava com a faca. Aí eu vi ela sorrindo, fui lá e dei a facada nela. Ela ficou nervosa. Fiquei nervosa, muito nervosa. Perdi o que eu estava, a única coisa que o meu sustento. Depois, o trabalho que eu era isso na feira, e perdi minha banca. E aí a senhora foi lá e achou que ela tinha alguma responsabilidade. Isso. E por isso a senhora estava com a faca, porque a senhora estava chupando uma laranja, é isso? Estava.
A senhora foi até ela para dar essa facada. Foi. Com que intenção? Minha intenção era de dar um surto nela. E aí, a senhora conseguiu atingi-la? Consegui. Como é que foi esse momento? Ela precisa contar. Se a senhora quiser, claro, a senhora não é obrigada a responder nenhuma pergunta, como eu disse no começo. Eu atingi ela no ombro. Atingiu ela no ombro. E ela se defendeu nesse momento? Não, Ela conseguiu segurar a mão da senhora? Conseguiu se defender de alguma forma? não, Não? não. Ela não segurou a senhora. Não segurou. E aí? A senhora foi direto então no ombro dela? Foi, E aí? no ombro dela. Aí dela já chegou a polícia. Hum. Aí tá com spray de pimenta na minha cara, eu entreguei a faca. Deu a faca para a polícia? Sim. Antes da polícia chegar, alguém segurou a senhora? Não, Não? não. Então, nem a Denise nem outras pessoas seguraram a senhora antes da polícia chegar. Não, A senhora deu a facada, a polícia chegou, tomou a faca. tomou a faca. Jogou spray de pimenta porque ainda estava, a senhora estava Eu ainda... estava muito nervosa ainda. E a senhora já tinha parado com a faca, com o golpe? Já eu só dei um susto nela no ombro, aí pá. Se eu quisesse ter matado ela, eu tinha me matado, mas aí só foi um susto. Aí a polícia chegou. A polícia chegou. E aí eles... Por que eles usaram, então, o spray de pimenta se ela já tinha parado? Eu tava discutindo com ela ainda. Tá. Eles usaram o spray e a senhora entregou a faca para eles, tomaram da senhora? Como é que Eu foi isso? entreguei. Entregou. Foi. E depois disso a senhora foi conduzida para a delegacia. Isso. E a Denisa foi socorrida? Como é que foi isso? Eu fui para a delegacia e não fiquei sabendo que ela foi socorrida. E aí a senhora chegou a ser presa? Não. Não? Foi lá, prestou esclarecimento? Eu fiquei. Aí tem um título de custódia. A senhora foi liberada? Foi. Tá. E depois disso a senhora voltou na feira? Não, eu não posso me aproximar dela, não. Por quê? Não falaram que eu não sou medida protetiva. Ai, É, e aí a senhora nunca mais foi na feira? Nunca mais. Tá se mudando. Nunca mais teve nenhum tipo de contato? nenhum contato, Nem teve notícias? nem notícias. E aí de lá para cá, isso foi de 2022 para cá, né? A senhora está sem trabalhar? Estou sem trabalhar. Estou doente. A senhora tem algum... Qual problema de saúde que a senhora tem? Eu tenho escoliose na coluna, depressão e ansiedade. E a senhora toma medicação? Já tomava na época do tipo que isso aconteceu? Tomava. Tomava? A senhora sempre teve esses problemas, então, antes mesmo desse período? Mas Antes piorou. piorou. E qual o meio de sustento da senhora hoje? Moro com meus pais, sou sustentado por ele. Eu não tenho mais perguntas para a senhora, mas eu vou abrir para o promotor, para a advogada da senhora, tá certo? Eles podem ser que tenham, a senhora, o jurado também pode ser. A senhora quer uma água? Para se acalmar, para continuar respondendo? Tá bem? Estou bem. Tá? Tá certo. Doutor Rafael está com a palavra. Obrigado, excelência. Bom dia, licença. Tudo Bom bem? dia, tudo bem. Licença estava comendo laranja na hora e aí, né, ficou nervosa com aquela situação e partiu para cima da Denise. Que faca era essa que você estava usando ali para se caçar a laranja? Enfim, a faca de cozinha, era uma faca diferente, você lembra? É faca de cozinha. Faca de cozinha, essa que a gente usa para cortar pão, queijo, essas coisas. Isso. Sem respeito, excelência. Obrigada, doutor Rafael. Doutora Tilda, tem perguntas? Sim. Bom dia de novo, né? Bom dia. Tá calma, tá tranquila, né? Tô. Precisar de uma água, você pede, tá? Eu tenho algumas perguntas, assim, muito boas para você também. E se você não lembrar, também sei que não, tá? Você falou que você já tomava medicação bem antes, certo? E, assim, uma depressão, eu sei que às vezes não tem motivo. Você tem alguma ideia de por que surgiu essa depressão na sua vida? Eu acho que tem a ver com a minha infância. Eu tive uma infância difícil, fui abusada. Teve que abusar quando criança? Sim, eu tinha uns 3 anos. Aí eu só voltei para minha família já agora adulta. Você guardou isso com você. Guardei. E isso era uma coisa que te fazia
Você acha que a depressão foi isso? Foi o início de tudo. Foi o início de tudo, né? Isso. Dali, então, quando você contou para sua família, eles começaram a procurar médico para você, para tratar. Aí eu comecei a procurar médico. Tá. Eu não vou mexer nesse passado seu, porque eu acho que não é o caso, eu acho que era só para saber como se deu a sua depressão, porque normalmente a gente tem algum motivo para que tenha essa depressão, certo? Mas eu preciso te perguntar uma outra coisa. Por que a Denise, ela fala que ela segurou os seus irmãos e ficou segurando você até a hora, ficou segurando você até pedir as pessoas chegarem. Essas pessoas não foram para depois, essas pessoas que supostamente teriam segurado? Você conhecia que tinha alguém lá que pudesse ter feito isso? Não, Ninguém te segurou? não, ninguém me segurou. E nem ela. Nem ela. Na época você pesava quantos quilos, você lembra? 58, 58. E agora? 48. 48. A sua depressão, então, piorou depois que você perdeu Piorou, sem dúvida. sem dúvida, né? Quando ela estava, o box dela, dava para você ver, o seu box, dava para você ver o box dela? Dava sim. E do dela dava para ver o seu também, Isso. correto? Correto. E aí, naquele momento que você viu ela ainda, ela estava sozinha ou estava com alguém? Estava com alguém. Estava com alguém? Tava. Era homem ou mulher? Ó, mulher. Uma mulher? Isso. E aí ela estava lá conversando e você tomou aquilo como se fosse um deboche ou você percebeu claramente que era um deboche? Eu percebi claramente que era um deboche. E aí você perdeu a cabeça. Perdi a cabeça e fui lá até ela. Você falou que você andava, que você tinha essa faca lá. Era normal ter essa faca nas barracas? É normal. Para mim, mercadoria, caixas, Aham, comer uma fruta. certo. Então não é que você andava com essa faca normalmente, né? Não. E aí você, quando viu ela rindo, perdeu a cabeça totalmente. Perdi a cabeça, fiquei descontrolada. Certo. E hoje, quando você pensa, você se arrepende disso? Me arrependo. Se arrepende muito. Se você pudesse voltar atrás, você faria tudo diferente? Faria tudo diferente. Naquele dia você teve uma sua medicação realmente direito, você não lembra ou você tomou direitinho? Não, não tomei não. Porque eu só tomo à noite. Você só toma à noite, É. né? Isso. Só tomava ou agora você só toma à noite? Não, hoje em dia, agora eu tomo de dia e de noite. De dia e de noite, Isso. né? E hoje, como é que você, quando você trabalhava na barraca, apesar de todos os seus problemas de saúde que você já tinha, você tinha algum plano na sua vida para conseguir alguma coisa? Como é que é? Eu tinha um plano de estudar, Gente, terminar meus estudos. sei. Tá bom, Leciene, eu vou passar para o meu colega, tá bom? Tá? Tá bom, Leciene, sem mais, eu não tenho mais perguntas, tá? Então, assim, em nenhum momento você parou e pensou assim, eu vou matar ela agora. Não, nenhum momento. Foi uma coisa que você foi lá e falou, tipo, dou a facada e pronto. Isso, para dar um susto nela. Tá bom. E seu dia a dia hoje, como é? Meu dia a dia é ruim, péssimo. Só fico em casa, não saio. Trabalha, né? Quem cuida de você? A minha família. É. Tá. Obrigada, Luciene. Eu não vou perguntar, mas só para esclarecer um pouco a história, você já se emocionou um pouco também. Você tem irmãos? Tem. Como é que é o relacionamento hoje em dia com você e com eles? Vai bem. Ele ajuda também a cuidar de você? Não, quem cuida de mim é meu pai e minha mãe. É seu pai e sua mãe? Sim. Tá bom, sim, tem mais. E agora tem uma pergunta para a Luciene? Esqueci de agradecer. Tá, desculpa, eu também esqueci. Ela foi. Eu também esqueci. Certo? Não. Se alguém tiver, pode colocar no papel. Não?
Leciene, como eu expliquei para você, né, no começo, esse é o momento de prova, mas também de defesa. Então, agora, ao final, se a senhora ainda tiver alguma coisa que a senhora queira acrescentar, em sua defesa, é o momento, tá? É a sua última fala no processo. Então, além de tudo que a senhora já contou aqui, se a senhora ainda quiser acrescentar mais alguma coisa, é agora. Senão, a gente pode encerrar por aqui mesmo. Não vou acrescentar mais nada, não. Não? Não. Então, tá certo. Então, para encerrar o seu interrogatório, obrigado pelo seu comparecimento, tá? Eu vou fazer um intervalo agora, se a senhora for ficar para almoçar, tem refeição para a senhora, dona Denise, caso a senhora não saiba, que eu vi aqui, né, já existe no processo uma fase anterior, a senhora já veio, né, já participou de uma audiência, já contou tudo o que aconteceu, e por que a senhora está aqui hoje de novo? Porque, na verdade, o julgamento final será feito hoje e não será feito por mim, será feito pelos jurados. Eles acabaram de serem sorteados, eles não sabem nada do que aconteceu. Por isso que a senhora precisa vir de novo, que é para falar, né, na frente deles, contar para a gente o que foi que aconteceu. Por isso que a senhora veio novamente para falar a mesma história. Certo? Só para que a senhora compreenda e compreenda também a importância dos detalhes, né, de explicar como as coisas aconteceram, porque eles estavam ouvindo tudo pela primeira vez. E eles é que vão julgar. Certo? Senhora Denisa, a senhora tem ciência, né, do processo contra a senhora Leciene. O fato ocorreu na Feira de São Sebastião, aqui pertinho, no dia 27/10/2022. Tá? Estou situando aqui, até para que eles saibam, né, já passou um pouco tempo de lá para cá. Mesmo assim, eu peço que a senhora, né, nos traga o que foi que aconteceu, responda as perguntas da forma mais detalhada possível. Senhora Denise, a senhora já conhecia a Leciene? Conta um pouco para mim como é que era o relacionamento, se já conhecia, desde quando, em que circunstâncias, se eram amigas, se eram colegas de trabalho, como é que era isso? Você já conhecia? Conhecia porque ela trabalhava, né, na feira há algum tempo já. Mas eu não tinha contato com ela. A senhora conhecia a Leciene, então, porque ela trabalhava na feira. Ela tinha o quê? Uma banca na feira? A banca na feira. O que ela vendia lá? Ela tinha um produto de... Eu nem sei dizer direito o que ela vendia. Mas ela tinha uma banca na feira. Na feira aqui de São Sebastião, é isso? E aí a senhora conhecia ela porque a senhora também tinha banca na feira ou a senhora era... Na verdade, eu tenho banca na feira. E na época eu era responsável pela feira. Responsável pela feira. Tinha uma espécie de associação, isso? Dos representantes. A senhora representava os demais feirantes. Entendi. Naquela época. Hoje a senhora ainda representa? Ainda estou na associação. Né? Ainda está na associação como representante ou não? Não? E a senhora vendia o quê? Eu vendo confecções. Confecção? Tá. Você lembra se a Leciene vendia? Era comida? Era fruta? Não lembro. Ela vendia uns artigos, não sei explicar o que ela vendia, porque ela não estava próximo do local onde eu trabalhava. Pensava mesmo. Tá. Mas a senhora conhecia ela de lá e que ela vendia, ela tinha uma banca. E aí, vocês eram assim, próximas, ou a senhora só conhecia ela de ver lá? Era amiga, falava todo dia? Não, só sabia que ela tinha uma banca lá. E antes dessa data aqui, do fato que a gente está trabalhando, né, nesse processo, vocês já tinham alguns desentendimentos? Já tinham brigado, discutido, alguma coisa nesse sentido? Antes? E antes dela ver o acontecimento, quando saiu uma portaria do governo que ia ter essa retomada, eu tive a informação, eu fui até os feirantes que foram notificados para falar para eles entrar com recurso, né? Porque eles tinham direito a recursos para que a banca deles não fosse retomada. E nesse dia ela veio para fazer de mim, dizendo que eu estava junto com o servidor da administração para tomar o banco dela. E na verdade eu não estava. Desculpa, eu não estou conseguindo ouvir o que a senhora está dizendo. Ela um pouquinho mais devagar e próximo. Quando eu cheguei até ela, né, para poder falar para ela que ela teria que entrar com recurso para que ela não fosse prejudicada na retomada desse imóvel. Certo.
Então, ela veio para mim dizendo que eu estava junto com o servidor da administração para que ela fosse perder o box. Eu não estava. E eu falei para ela assim que Deus sabia que eu não estava no processo. Não tinha nada contra ela, nem tinha pretensão nenhuma de criticar ninguém. E ela até que ela foi a um golpe, até me aceitou para fogo no meu box. Isso nesse dia que a senhora Isso. foi avisar. A senhora avisou só ela ou avisou todo mundo lá? Todos que tinham recebido uma notificação, é isso? Todos. Aí as bancas estariam irregulares, aí eles foram notificados. Isso. A senhora foi avisá-los sobre a possibilidade de fazer um recurso, de recorrer. Tá. E aí foi então ela, a senhora lembra mais quantas pessoas? Eram 9 boxes. Como? 9 boxes. 9 boxes. A senhora falou com essas 9 pessoas. Aí daí ela ficou incomodada e disse para a senhora o quê? E eu estava junto com o servidor da administração para pagar o dela. E eu não estava. O pessoal da administração, a senhora estaria junto com eles. Isso, eu não estava, porque isso é coisa do governo, não meu. A senhora explicou para ela. Expliquei. Que é coisa do governo, não era seu. E aí? Aí foi isso que aconteceu. Aí ela falou o quê para a senhora? Só que foi que ela foi no meu box, né? Falou assim, eu queria saber onde que era para mim poder tocar fogo. Ela queria saber o quê? Onde era o quê? Onde era o meu box. Na verdade, eu nem sabia ainda. Eu queria saber onde que era para mim depois tocar fogo. Então, Ela falou isso para a senhora. foi. Que eu queria saber onde era o seu box para depois eu tocar fogo. Porque ela acreditava que a senhora estaria envolvida na fiscalização. Isso. E aí foi isso aí. Ela falou e cessou. Nesse dia Isso. não aconteceu mais nada. Não. E ela soube onde era o box da senhora? Fez alguma coisa com o box da senhora? Não? E depois? Depois já foi esse dia aqui? O dia... Foi. Ou vocês tiveram mais algum contato, algum desentendimento? Não? Depois nós passamos então para esse dia aqui dos fatos, né? Que nós estamos tratando do processo. E aí, o que foi que aconteceu nesse dia, Denise? Então, nesse dia, volta de 2 horas, o servidor da administração me ligou e abriu uma operação para me acompanhar a operação. Foi quando assim que eu desliguei o telefone e já o pessoal da operação já estava no filho. E me chamaram que eu cheguei lá e estava acontecendo a operação. É. E aí, quando chegaram no bloco dela, que notificou ela, chamou para ela, falou assim, ele que desocupar o box, né? Aí eu, naquele momento ali, eu já fui para o meu box. Quando eu estou lá conversando, ela chegou. E foi quando ela pegou as cartas, né? Eu segurei. Fui com as mãos, peguei, segurei as mãos dela. A faca veio, mas não fiz com tanta força, porque eu estava sustentada as mãos dela. Ela sustentou, segurou a mão dela com as suas 2 mãos. Mesmo assim, ela conseguiu atingir? Fingiu. E onde foi que ela atingiu? No ombro? Então, só para eu entender direitinho, nesse dia, que foi aqui 27/10/2022, a fiscalização ligou para a senhora dizendo, olha, estamos indo lá. É isso? Já, na verdade, eles já estavam lá, eu Já? não sabia. Ah, eles chegaram primeiro, então. Tá. E aí eles pediram para que a senhora fosse acompanhar. Isso. A senhora foi. E aí a senhora acompanhou, eles estavam o quê? Desocupando, fechando as bancas? O que eles estavam fazendo? O dono do permissionário desocupar um box. Desocupar os boxes que, segundo eles, estariam irregulares. Aí a senhora chegou a acompanhar a desocupação de algum, ou já foi primeiro no dela, ou a senhora acompanhou de mais alguém? Na Como verdade, foi isso? eu cheguei, quando eu acompanhei eles na chegada, né? Assim, quando eu cheguei, que eles já estavam lá, eu cheguei, fiquei por ali, conversei com o pessoal da administração, e em seguida minha falou, eles vão sair daqui, e eu saí. Né? Saí, foi quando eu fui para o meu box, que eu cheguei. Então a senhora conversou com o pessoal que já estava lá, né, da administração. Eles estavam no box dela quando a senhora chegou, ou eles estavam em outro? Estava em outro. Em outro. Então a senhora conversou ali com eles, E em seguida eu saí. saiu para o seu box. Isso. E aí, então, a Luciane foi até o box da senhora. Então, as coisas não aconteceram no box dela. Ela foi até o box da senhora, e aí ela já cortava uma faca, é isso? Isso. E ela falou alguma coisa para a senhora? Como foi isso? Então, naquele momento ela falou assim, ó, eu vou perder uma box, mas eu vou te matar.
Porque quando ela pegou o quarto, peguei, né? Entendi. Aí a senhora conseguiu segurar, e mesmo assim ela atingiu o ombro da senhora com a imagem. E aí, o que aconteceu? Depois a senhora segurou e tinha mais gente perto, alguém acudiu, alguém fez alguma coisa, o que aconteceu? Chegou um pai, pegou o braço dela por trás, depois chegou mais um outro rapaz, e depois o policial chegou, eu jogou o spray dela, e quando ela soltou a faca, aí levaram ela para a delegacia e levaram para o hospital. Isso que aconteceu. Tá. Então, no momento, a senhora conseguiu segurar, aí depois vieram duas pessoas e seguraram o braço dela para trás. Esses dois rapazes que a senhora falou eram pessoas que estavam ali na feira? Eram feirantes. E aí, na sequência, já chegou um policial? Alguém chamou? Deu tempo de chegar? Ou eles já estavam lá? Acho que alguém chamou o policial, não sei. Sei que ele chegou, né? Foi assim de imediato? Foi. Bem. Logo depois que os feirantes seguraram, e aí chegou o policial, e eles usaram o quê? Spray. Spray de pimenta. Para que ela. Fantástico. Mas ela já não tinha parado, não? Como é que foi isso? Ela já estava alguém segurando? Ela queria se soltar, né? Mas eu, quando eu terminei o braço dela, eu segurei. E aí, mas aí depois as outras pessoas seguraram. Isso. E aí chegou o policial e usou ainda o spray de pimenta, porque ela ainda estava tentando fazer alguma coisa, ela estava agitada, estava nervosa, como é que Eu foi? queria se soltar, né? Mas As pessoas ficaram segurando ela. Tá. Aí então chamaram ela, os policiais conduziram ela para a delegacia e a senhora foi para o hospital. Tá. E aí como é que foi lá? Para que hospital a senhora foi? Paraná? E como é que foi lá? Precisou fazer cirurgia ou foi só... Fez cirurgia? A senhora passou? só pontos. Só pontos no dia. A senhora ficou de um dia para o outro, foi embora no mesmo dia? No mesmo dia. No mesmo dia. Tá. E aí, essa lesão sarou logo, impediu a senhora de ir trabalhar? Como é que foi isso? Fiquei uns 2 meses. Ficou uns 2 meses sem poder trabalhar. Eu sei que a senhora já foi na delegacia, né? Já veio numa primeira audiência. Isso já demonstra que a senhora, né, tem interesse que ela responda. Isso demonstrou, pelo menos, que ela responda por esse fato, né? Persiste o interesse, a senhora deseja ainda que a Licene responda por esse fato? Para mim já passou, né? Vou para frente, daqui para frente eu quero só que Deus abençoe a vida dela, eu não quero mal nenhum para ela. Eu quero que Deus faça o melhor na vida dela. Mas a senhora tem interesse que ela responda ou não responda? Eu acho que comigo, não. Não? Eu vou passar a palavra então para o Ministério Público, tá? E aí ele vai fazer algumas perguntas para a senhora, você pode continuar tranquilo. Está todo mundo aqui tentando entender. Depois a advogada dela também vai fazer perguntas para a senhora. E ao final, o jurado também pode ter algumas dúvidas, né? Do que aconteceu lá no dia. Às vezes eu não lembro de perguntar tudo, tá bom? Doutor Rafael, está com a palavra. Obrigado, excelência. Bom dia a todos. Bom dia, senhora Denise. Também. Rafael, promotor de justiça. Algumas perguntinhas só para tentar entender como é que vai ser a dinâmica. A senhora falou que ela foi atrás da senhora na sua banca, né? A senhora chegou a acompanhar o momento que os agentes ali da administração estavam ocupando a banca dela? Não. A senhora estava de costas quando ela chegou, a senhora estava de frente, a senhora chegou a ver ela se aproximando? Sim, quando elas estavam se aproximando. Ela tinha essa faca da onde, a senhora lembra? Coxinhas. A moça. A senhora segurou a mão dela, né? Como é que foi essa facada? Como é que ela foi para lá? Sim, foi na mão dela. Ela foi de cima para baixo, assim, né? Se a senhora não segura a mão dela, onde que essa faca iria pegar? Talvez eu não estivesse aqui hoje. Depois desse fato, como a senhora se sentiu? Assim, a senhora ficou Para mim, foi complicado. Saí, beijo, para fora, muito frio, bem.
Mais para o microfone, que a gente de braço não consegue te Então, ouvir. isso para mim foi complicado, porque eu tive que sair do meu box, largar tudo e Eu fico medo. a gente fica, né? Então, tá. Aí a senhora falou que a senhora segurou a mão dela, ela tentando se soltar, né? Ela tá com uma placa ainda na mão, né? E logo em seguida chegaram dois feitos para ajudar a senhora, e aí ela largou a faca, o pessoal com spray, né? Só com spray, que ela largou a faca. E depois aí ela foi presa, ela fechou falar alguma coisa, falou a senhora depois, ou só antes. Fiquei mais sabendo de nada depois disso. A senhora sabe se teve algum desentendimento dela, não teve esse fato com o Diego, ao servidor da administração? Várias vezes. Várias vezes. Ele estava nesse dia? Não, ele foi justamente ele que me ligou, mas ele não estava. E dentro desses desentendimentos, ela chegou a ameaçar o Diego também, ou algum outro servidor da administração? Olha, eu não sei, essa parte eu não São sem problema, só sem problema. A senhora chegou a ver a parte, assim, do tempo de da saga? pequeno, mas não grande. A senhora jogou pequeno que preto e pouquinhos? Agradeço a das perguntas. Obrigada, doutor Rafael. Doutora Silvia. Bom dia, senhora Adeline. Bem? Nós somos da defesa, tá? E a gente faz fazer umas perguntinhas para a senhora, na verdade, não cometeu uma injustiça, né? Não que a gente saiba bem os fatos, como realmente aconteceu. A senhora deu depoimento também, delegacia e também juiz, também isso. Teve uma fala da senhora, que no momento eu não me recordo bem se foi na delegacia ou se foi no mesmo, e a senhora falava que ela nunca tinha ameaçado a senhora, não é isso? Isso é depoimento, a senhora falou isso, que ela não tinha ameaçado. Tá, tudo bem. Só que agora a senhora está falando que ela falou que colocaria fogo no box da senhora, não é isso? Certo? Agora, uma coisa que eu queria perguntar para a senhora. Era muito longe o box da senhora? Mais ou menos assim, um tamanho, mais ou menos. Dava para cima do seu box, deu dela? No box? A senhora dava para ver dela? Dava para a senhora ver dela? A senhora tinha a visibilidade do box dela, não tinha? Tinha. E ela tinha do seu também? Não sei se eu não tinha nenhum. Não, Porque na área dela era mais aberta. certo, mas a senhora conseguia ver ela do box dela, não é isso? Certo. A outra pergunta que eu tenho para a senhora é... Eu já até me solidarizo com a senhora também, né? Porque ninguém quer tomar uma facada, me acho não precisa disso. Como era essa relação dos feirantes na maioria? Tinha muita pedenga, picuinha dos feirantes um com o outro, porque muita gente junta, a gente sabe como é, né? Eles eram tranquilos em relação a ela também, ninguém arrumava. A senhora nunca ficou sabendo? Eu saiba, não. Certo. Esse box dela, a senhora falou que não lembra, não, que ela vendia. Eu vi que tem uma coisa que o box era... Como era feito esse pagamento? Ou pior, como é feito esse pagamento desse box? Desculpa, porque eu realmente não entendo, tá? É comprado, é alugado? Como é que funciona isso? O dela, pelo que eu entendi, era de um tio dela. Não sei dizer. E aí tinha taxas que se pagavam, alguma coisa? Ela pagava essas taxas? Não, se não souber, não trabalho. A Marinha estava atrasada, né? Deixa eu me ver outra questão. Eu já agradeço para a senhora, tá? Muito obrigada pela sua confiança. Eu vou falar de perguntas para vocês. Bom dia, minha amiga. Eu quero perguntar para a senhora qual é o horário de funcionamento dos bots? São de 8 às 18. Eram das 8 da manhã às 12, todos os bots. Tinha horário, algum problema de fechar antes? Não, mais tarde não existia nenhum problema
regras. Eu quero fechar antes, eu posso fechar antes. Teve isso. Não havia nenhum problema, né? Só para a gente entender um pouquinho mais. Eu vou perguntar aqui para a senhora. A senhora falou que não tem mais interesse pelo processo, que quer que ela siga. Hoje em dia, a senhora perdoaria ela? A senhora perdoaria ela? É no primeiro dia, talvez. Já perdoou no primeiro dia? Só isso. Muito obrigado. Sem mais, excelência. Obrigada, doutores. Agora, os jurados. Alguém tem alguma pergunta para a dona juíza? Pessoal, você vai escrever, tá bom? O seu justiça vai tirar o papel, se coloca por escrito, eu avalio aqui e pergunto, tá bom? Senhora Denise, mais uma perguntinha para a senhora. Hoje a senhora continua na feira, tem box, continua vendendo as suas coisas lá. E a Alessiane, a senhora tem notícia? Ela continua Não, com box? não faz notícia. Depois desse acontecimento, ela Não. não apareceu mais lá, ela fechou o box dela. Na verdade, quando fizeram a retomada, ela Que acabou ocorrendo mesmo a retomada, né? Então ela não apareceu mais. E assim, e vocês se encontraram? Se conversaram? Não, depois desse dia vocês não conversaram mais. Penso que ficou esclarecido, né? Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Pode levar o papel.
Senhora Denisa, era só a senhora que representava os feirantes naquela época, naquela oportunidade? Era só a senhora, né, que representava, que foi lá dar notícia para eles que haveria essa retomada? Era só... A senhora mencionou aqui nas respostas, nas perguntas do Ministério Público, né, que ficou um tempo com medo, né, dessa situação. A senhora ficou quanto tempo, assim, a senhora ficou? Ele foi em 2022, ela sentiu esse medo de ficar lá? Na verdade, eu fiquei fora, foi de ida e vinda, né? Eu ficava um tempinho, e você ficava numa lojinha, ficava em 2 lugares, que era uma banca, não podia ficar fechado também. E nós ficava pouco tempo na feira, então não muita coisa na feira. Você ficava pouco tempo na feira, e como a senhora falava um pouquinho mais próximo? Então, ficava mais afastado da feira, levava de fora, depois que eu abri a loja, ficava na loja. A senhora acabou abrindo uma loja fora da feira, é isso? E a senhora ficava lá, mas ficava lá e cá, na loja e no feira. Mas isso era por quê? Porque a senhora tinha medo de ficar lá na feira? É porque eu queria ficar um pouco afastada, né? Não sei, pelo menos. Por conta do que aconteceu. Isso. E isso durou quanto tempo? 1 ano e meio. 1 ano e meio que a senhora ficou com medo? É, porque é afastada. Não é bem medo, é, né? Prevenção. A senhora entende como prevenção, né? Mesmo assim, a senhora acha que, como a senhora já disse aqui, né, que a situação hoje estaria resolvida se a senhora tivesse que conviver com ela? Não quero conviver com ela. Não quer. Quero aproximação com ela. Eu não quero mal para ela. Entendi. Bastante. A senhora se sente ameaçada de alguma forma? Não? Acho que eram essas as perguntas. Mais alguém? Não? Posso pensar testemunho, então, tá? Sim. Depois que eu pensar, não tem mais como a gente perguntar nada para a dona Denise. Então, é isso. Senhora Denisa, lamento aqui em nome do Estado, né, pelo ocorrido. Nós estamos aqui para apurar a responsabilidade. Os jurados, ao final do dia, vão decidir, né, essa questão. E eu agradeço mais uma vez a colaboração da senhora por ter vindo aqui contar isso, né, mesmo tendo passado por essa situação. Agradeço a sua colaboração, o seu comparecimento. Ela está dispensada. Tenha um bom dia. Napoleão, o senhor foi enrolado aqui pela defesa, nesse processo que a gente está trabalhando hoje aqui, e a acusada desse processo é a senhora Leciene Ferreira de Souza. O senhor é parente dela, né? Pai dela. O senhor é pai dela. É. Tá. Eu percebi que, pelo menos, eu não me identifiquei que o senhor já tenha participado desse processo. Eu já veio aqui prestar algum depoimento? Não. Antes de participar? Não, né? Primeira vez. Tá. Então, eu não sei exatamente o que o senhor pode acrescentar para a gente da situação, né? Mas eu preciso cientificar o senhor que a Leciene, a filha do senhor, né? Ela está sendo acusada hoje de tentativa de homicídio por conta de uma questão que houve na feira de São Sebastião em 27/10/2022. É sobre isso que a gente vai conversar aqui, tá? Quem vai julgar esse processo aqui não sou eu, embora eu seja juíza, mas hoje quem julga essa questão são os jurados. Então, o senhor está aqui exatamente por algum motivo que a defesa entendeu que o senhor possa acrescentar alguma coisa para que eles possam julgar a Leciene ao final do dia, quando a gente apurar todas as questões aqui, tá? Como pai dela, né, eu preciso advertir o senhor também que tem uma previsão legal, que se o senhor não quiser, eu sei que o senhor foi intimado, mas se o senhor quiser não apresentar o seu depoimento, o senhor não precisa, tá? Não é obrigado. Certo. Tem aquela previsão legal, né, doutora? A não ser que não existam outros elementos no processo, né? Mas, então, senhor, eu preciso fazer essa advertência para o senhor ficar tranquilo. Às vezes, o senhor
Não quero prejudicar minha filha. É por isso que a lei coloca isso, né? Não quero prejudicar, então pais, filhos, avós, se não quiserem prestar o depoimento, não são obrigados. Você compreende? Seu Napoleão, o que o senhor sabe desse dia? O senhor vai comprar da vítima, você como declarante, está preso. O senhor presenciou essa confusão no dia? Lá na feira? Eu estava na hora, só que quando o DEF legal veio para falar que era a banca era minha. Só que Era do senhor. era minha, que eu tinha comprado, porque eu tinha feito um negócio para ela, que ela não pode trabalhar para ninguém. Ela tem problema de saúde. Aí, quando o DEF legal chegou, queria que eu tirasse minha mercadoria, gente, ligeirinho. Eu tirava, eu levava minha mercadoria. Aí eu deixei ela mais o DEF legal, na banca, na lojinha. Fui lá. Você deixou a LSN e o pessoal legal lá que estava querendo tirar as coisas. Aí eu vim atrás do caminhão, que eu procurei se eu podia tirar minha mercadoria e botar do lado de fora da banca. Ele disse que não. Eu tinha que tirar a mercadoria e botar ou em cima do caminhão ou do outro lado de fora da feira. Aí eu fui lá fora, arrumei o caminhão. Quando eu cheguei, eu achava que ela estava mais o DEF legal. Quando eu dei, polícia! Eu lembrei dela. Quando eu corri para lá, a polícia estava com ela lá. Ele encostava na loja da mulher. Da senhora Denise, né? Aí o senhor soube o que aconteceu depois que a polícia já estava lá. E a hora que o senhor chegou, que cena o senhor viu? Não, aí eu corri para lá, porque eu não vi ela. Aí não viu ela na banca? Na banca, eu corri. Foi lá no meio da confusão. Cheguei lá, ela estava lá já. Ela estava lá, a polícia esperando para tomar a faca dela. Já tinha tomado a faca dela? Não, eu atendi dela liberar a faca, ela depois liberou para a polícia. Ela liberou a faca só para a polícia? Ela soltou na hora que a polícia estava lá? Foi. Mas foi dentro de poucos minutos que eu saí, foi ligeiro para minha mão caminhando. Quando cheguei lá, já tinha acontecido. Já tinha acontecido. E a hora que o senhor chegou, ela disse para mim que a polícia conseguiu pegar a faca dela e o senhor chegou a ver essa abordagem policial. Então, como é que foi? Eles usaram alguma coisa? Spray de pimenta. Spray de pimenta, para que ela pudesse soltar. E aí, depois disso, ela foi para a delegacia, fez? Acompanhou? Não, ela foi, levou ela para a delegacia, de lá, aí eu acompanhei, mas aí eu tirei da mercadoria, fui levar em casa. Aí depois cheguei em casa, fui lá na delegacia. Aí ela estava lá. Só que aí a polícia tinha levado ela. À noite ia levar ela para outra delegacia, não sei onde é. Aí levou, mas ficou na próxima política, estava faltando 2, 3 dias, aí liberou ela. E aí, depois disso, o senhor houve mesmo essa retomada da banca do senhor, né? E o senhor voltou a sua mercadoria para lá? Voltou a ter banca? Não. Hoje eu trabalho na feira, mas não é minha banca. Ah, do senhor. A minha perdi. Eu paguei mais de 30 mil nessa banca na época. Eu perdi. E o senhor soube de algum desentendimento da DCN, né, da filha do senhor, com a vítima, com a Denise, antes dessa... Não. Ou em razão dessa questão da banca, da fiscalização? Não. Toda vida, nós tínhamos 9 anos que eu trabalho nessa banca. Ela trabalhava, eu trabalho de outro, só que algo não era minha. Aí, mas nunca teve problema com ela. O problema foi nesse dia. Nesse dia. Que largou minha banca. E o senhor sabe o motivo? Por que a DCN acabou fazendo isso? Eu não sei, que é muito boa. A banca era da gente. Aí, quando fechou, não sei o que teve na cabeça dela. Ela toda a vida era um remédio. Toda a vida era um remédio. E remédio Eu não sei nem o nome do remédio. para quê? É para depressão, o negócio é depressão. E eu só acho que, então, em razão desse quadro, ela tinha ficado alterada. Ela não tinha problema nenhum com a Denise, nada. Nós tínhamos 9 anos, mas nunca teve nada com ela. Certo. Foi. Nesse dia aconteceu isso. Ela, acho que voltou na cabeça que ela podia ajudar a gente, não perder a banca. E nós
eu sou uma pessoa trabalhadora, nunca falhei um dia, porque eles querem que a gente trabalhe todo dia na banca. E eu nunca, quando ela não podia ir, porque ela tem problema de saúde, ela só ia mais final de semana. Eu abria as duas banquinhas, ficava a vizinha a minha e a dela. As vendas devagarzinho no meio de semana, eu abria as duas. Aí ela só ia mais no final de semana, porque mais um pouco de movimento. Eu acho que, na verdade, né, o depoimento de testemunhal não é o que o senhor acha. Eu preciso saber, assim, se a Alessia, em algum momento, né, teria dito para o senhor por que ela fez isso. Não. Não falou. Não falou, não. Tá. Eu não tenho mais perguntas para o senhor, mas agora eu vou passar para a advogada, que a defesa que arrumou o senhor, depois o Ministério Público pode ser que faça também, os jurados, tá? Para a gente continuar conversando, o senhor continua contando para a gente, o senhor sabe, tá bom? Tá bom. Doutora? Desculpa. Obrigada, excelência. Bom dia, senhora. Como é que o senhor está? Tudo bem, tá tudo bem. Então, eu até imaginei que o senhor nem viesse, né, porque eu tinha visto lá, mas ainda bem que o senhor veio, né? Eu queria que o senhor esclarecesse aqui para a gente, porque aqui o que a gente está buscando, inclusive nós da empresa, o que a gente busca para ela é o justo, o certo, nem mais nem menos, tá bom? E aí eu queria saber do senhor, o senhor falou que o senhor tinha essas duas bancas lá, né? Uma do senhor e a outra... A outra não era minha, não. Não, Até hoje eu trabalho nessa banca, mas não é minha. não é do senhor. Não. Compra que se dava lá nesses bolsos, como é que funcionava? Eu só queria que o senhor me descrevesse, porque para mim não ficou claro ainda. Até porque eu não sei realmente como é que funciona a feira. É porque as bancas da feira não podem nem vender nem podem alugar, mas a gente compra o direito daquela outra pessoa. Às vezes a pessoa não quer mais trabalhar, a gente vai e compra o direito. Nessa época, eu cheguei a trabalhar e comprei três bancas por 96 mil, só que foi parcelado. Uma para ela e duas para mim, mas meu menino. Aí as duas, meu menino não quis, aí eu peguei as duas e passei para frente. Passei para frente, essas duas bancas. E essa que não era para negócio, que era dela mesmo, eu tinha feito negócio para ela que ela podia trabalhar, aí me deu problema. Certo. Então, essa que o senhor comprou para a SN, né, sua filha, então ela tirava o sustento dela. Como é que era? Tirava tudo dessa banca, eu comprava remédio, ela morava de aluguel, ela pagava aluguel com dinheirinho dessa banca, com dinheiro dessa venda dessa banca. E o senhor já sabia também dos problemas de saúde dela? Por isso que o senhor comprou essa banca ou não? Não, o senhor sabia, né? Não sabia, que nós viemos da Bahia para passar só 6 meses aqui. E ela estava vindo para casa de parente para o tratamento dela. Só que eles vão passar 6 meses. E hoje está com 14 anos, nós também. Então a decisão de vir da Bahia para cá foi exatamente pelo tratamento dela? Foi. Tá entendendo? E assim, uma pergunta só para o senhor, aí eu vou passar aqui para o senhor. Como é a vida da Alessia hoje? O senhor poderia me contar de saúde e tudo mais? Como é que é a vida dela hoje? A minha menina hoje, ela não sai de casa, mas aí ela morava de aluguel, só que eu tirei ela do aluguel, ela não dava mais para me pagar. Ele fechou a banca dela, mesmo assim eu fiquei vendendo a mercadoriazinha dela devagarzinho, pagando o dia que eu arrumava, só dava para pagar o aluguel. Aí eu peguei, mandei ela voltar para minha casa. Ela foi. Hoje ela mora comigo. Não sai para lugar nenhum, é direto lá em casa. Por isso que ela faz, é só quando a vez vem aqui, vai vir. Mas foi mais difícil ela sair. Entendi. Porque é mais deitada, sentindo dor direto, que ela tem problema de coluna, tem outros problemas, problema sério. E só nós vindo da Bahia para cá, por causa dela, a passar 6 meses, estamos com 14 anos. E é uma doença assim que provavelmente vai ser difícil, né? Não tem uma cura, uma solução? Tem o problema da coluna, nós temos que operar ela, só que a condição da gente nós não tem. E ela andou mexendo aí não deu nada certo. Hoje só usa o remédio. Tá certo. Satisfeita, tá? Eu vou passar aqui para o colega, tem alguma coisa? Satisfeita também? Tá bom, muito obrigada, tá? Obrigada, doutores. Doutor Rafael. Agradeço, excelência, mas não tenho perguntas. Obrigada, doutor Rafael. Jurados. Alguém tem alguma pergunta para o senhor Napoleão? Se tiverem, a gente dá o papel, porque é o mesmo procedimento. Alguém tem?
Eu queria mandar tivesse computador aqui, ó, porque eu não cresci e aí eu não enxergo os que ficam atrás da tela aqui do filho. Sem perguntas, posso dispensar o seu Napoleão? Não, tá certo. Seu Napoleão, em nome do Estado, eu lamento, né, por todo o ocorrido. Nós estamos aqui tentando apurar essas responsabilidades. Eu agradeço o senhor ter vindo aqui. Eu vi que teve uma dificuldade da gente localizar o senhor, mas eu veio, prestou seu depoimento, colaborou com o processo. E eu agradeço a sua colaboração e dispenso o senhor, tá? Eu nem sabia se eu estava. Eu ia ser testemunha que eu vim trazer ela. Mas daqui foi na feira. Quando cheguei na feira, ela me ligou. Não, eu tenho que voltar aqui. Eu nem abri a banca. É porque no processo mesmo não tinham conseguido localizar o senhor, né? Tanto é que a defesa nem sabia também se o senhor viria ou não, porque no processo não tinham localizado. Mas ainda bem que o senhor veio, pode contribuir aqui para a gente entender melhor o que aconteceu e poder julgar esse processo. Certo? Obrigada, tenha uma boa tarde. Obrigado.